Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar nesse vídeo a respeito do que é o Reino de Deus. O que seria o Reino de Deus? A religião a qual você pertence? A fé na qual você crê? Os dogmas nos quais você foi doutrinado? A cultura filosófica da religião a qual você segue? Será que o Reino de Deus, ele cabe nessas coisas? Ou essas coisas fazem parte do Reino de Deus? Será que Deus é o mesmo em qualquer religião? Será que todos os caminhos levam a Deus? Será que realmente Deus é um só, independente da forma com a qual nós cremos nele? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, para que você possa entender o que é o Reino de Deus. O Reino de Deus, a gente já de cara pode se dizer que ele não cabe em nenhuma religião que você conheça, em nenhuma doutrina a qual você acredite, em nenhum ponto da filosofia humana, da história, da cultura ou de qualquer conhecimento que tenta definir ou reduzir o Reino de Deus a uma mera explicação. O Reino de Deus é algo mais amplo, o Reino de Deus é algo mais lato, o Reino de Deus é algo que talvez você ainda não compreendeu. Para a gente iniciar a nossa discussão, eu vou ler a Bíblia aqui no Evangelho de São João, no capítulo 18, versículo 36, para que a gente possa então começar a debater o que é o Reino de Deus. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o reino de Deus não é deste mundo. Se ele não é deste mundo, então ele não pode ser a igreja a qual você frequenta, a fé a qual você segue, a doutrina na qual você acredita. Se a religião, a igreja ou a sua fé estiver inserida dentro do reino de Deus, é muita sorte. Mas o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus vai muito, muito além disso. Aí dá um nó na sua cabeça, porque desde pequenininhos nós fomos ensinados a termos a nossa religião, a termos a nossa fé, a termos a nossa crença, a andarmos dentro desta doutrina, destes ensinamentos, desses dogmas que nos passaram, a sermos bonzinhos uns com os outros, a obedecermos àqueles que nos ensinam e que nos trilham o caminho no qual nós devemos seguir. E aí, então, é muito comum que você ache que fazer parte de uma igreja, que pertencer a alguma religião, que expressar alguma fé, você então está inserido no reino de Deus. Mas o reino de Deus não é igreja, o reino de Deus não é religião, o reino de Deus não é doutrina, o reino de Deus é muito maior do que isso, e essas coisas têm que estar inseridas dentro do reino de Deus, dentro do próprio Deus. Aí, depois de todas estas questões levantadas, eu queria te convidar a seguir comigo a ver hoje o que é o Reino de Deus e nos próximos vídeos o que é a religião e o que é a igreja e a importância de cada uma delas, para que a gente possa então entender na plenitude qual é o propósito e o plano de Deus para cada um de nós. Gente, nós vimos aqui Jesus respondendo a Pilatos que o reino de Deus não é deste mundo. Pilatos disse assim: Jesus, entregaram você para mim e estão dizendo que você está se autoproclamando como rei do povo, dos judeus. Isso é verdade? E ele responde a Pilatos: o meu reino não é daqui. Se fosse daqui, eu teria gente brigando e lutando por mim, mas ele não é deste mundo. Isso significa que o reino de Deus é muito mais transcendente do que a gente pensa ou imagina ser o reino de Deus. Uma outra menção bíblica a respeito do reino de Deus
se encontra no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 20, versículo de número 21. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Gente, só para corrigir aqui, o evangelho é realmente o de Lucas, o capítulo é o de número 17, os versículos são o 20 e o 21. Aí, os discípulos também, eles não entendem essa doutrina de Jesus, esse ensinamento de Jesus, o que Jesus estava tentando ensinar ou passar a eles, porque eles também estavam habituados a viver dentro das regras, dos porquês e dos limites da religião judaica, que para eles seria a lei, que os judeus conhecem como Torá e nós conhecemos como o Velho Testamento. E aí eles interrogaram Jesus, não é? Os fariseus religiosos daquela época, querendo saber, o reino de Deus vai chegar quando? Como vai ser o reino de Deus? Por quê? A gente não está entendendo, Jesus, se o reino de Deus não é aquilo que nós aprendemos até agora, então o que é o reino de Deus? E a gente aprende aqui mais uma coisa a respeito do reino de Deus. O reino de Deus não é algo visível. Quando qualquer líder religioso, ele diz assim, olha, aqui está, aqui a mão de Deus opera, aqui Deus faz e acontece. Talvez você interprete de uma forma errônea. Parece que Deus está apenas naquele lugar. Deus pode estar naquela igreja, Deus pode estar naquelas ações, mas lá não é o reino de Deus, porque o reino de Deus não é visível. E Jesus ainda disse assim, olha, nem aqui e nem lá, em lugar nenhum vocês vão encontrar o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele não está em uma igreja. O reino de Deus, ele não está em uma religião. O reino de Deus está dentro de vocês. Essa foi a resposta de Jesus para os discípulos que estavam junto com ele e para os fariseus que o interrogaram. E aí fica uma questão mais louca ainda para a gente entender. Se o reino de Deus não cabe numa religião cheia das suas regras, das suas doutrinas, das suas explicações, das suas interpretações, como é que o reino de Deus vai caber dentro de mim ou de você, que somos tão mais pequenos que uma instituição religiosa, de que um dogma, uma doutrina de uma igreja, ou de uma filosofia, ou de um pensamento que se vai por aí? É muito simples. A gente então entende o que é o reino de Deus também pela Bíblia. Eu vou ler mais um versículo aqui para vocês, para que você possa entender o que é o reino de Deus. 1 João, epístola, não o evangelho, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Gente, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é amor. E aquele que ama, ele traz o reino de Deus dentro dele. Aquele que não ama não traz o reino de Deus dentro dele. Paulo foi um dos maiores opositores dessa ideia contrária ao reino de Deus e foi um dos maiores defensores do que seria o reino de Deus. Em uma de suas epístolas, lá para os Coríntios, ele vai discorrer a respeito do que é o amor. E o que ele fala a respeito do amor? Ele diz, o amor é se apaixonar, é não comer, o amor é se entregar. Não, Paulo não diz nada disso. Paulo não diz nada disso. O amor... Gente, quando a Bíblia fala de amor, ela não está falando desse amor hollywoodiano que a gente tem dentro da gente, que a gente aprendeu assistindo o filme do Titanic. Daquelas coisas as quais a gente cresceu assistindo num filme ou numa TV.
você vê. O reino de Deus, ele é diferente de todas essas coisas. E o amor de Deus também é diferente disso. O amor que Paulo fala é um amor de ação, de atitude e de reverência a Deus. Ele diz assim, olha, ainda que eu doe toda a minha riqueza, todo o meu dinheiro, que eu venda todos os meus bens, que eu possa fazer toda a caridade do mundo, se eu não tiver amor, eu nada seria. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado pelo meu próximo, se eu fizer isso sem amor, eu nada seria. Ou ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, me faça compreendido, seja carismático, desperte a atenção das pessoas, congregue discípulos e seguidores atrás de mim e me torne um grande líder religioso também. Sem amor, eu nada seria. Porque o amor é que é o reino de Deus. Se você faz uma ação muito grande, se você faz uma ação de caridade muito poderosa, se você faz uma ação de caridade muito substancial, mas sem amor, então isso para o reino de Deus não vale nada, não é computado, não é o reino de Deus, está operando através de você. Agora, se você faz uma caridade pequenininha apenas, de acordo com a sua possibilidade, que não é muita, mas você faz isso com amor a Deus e por amor ao próximo, então o reino de Deus, ele está trabalhando, agindo, funcionando através da sua vida. Porque é nisso que consiste o reino de Deus, em que Deus é amor e que nós amemos também. Um outro versículo para amparar isso que eu estou dizendo para vocês, está uma passagem em Mateus capítulo 22, do versículos 37 ao 40, quando alguém diz assim, mestre, qual é o grande mandamento? Porque os judeus tinham 10, e eles perguntaram, qual é o grande mandamento? Seria não matar? Ou então, seria não roubar? Qual desses é o mais importante? Porque essa era uma questão que os judeus tinham entre si. E Jesus diz assim, olha, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, emocional, física, espiritual, sentimental. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao seu próximo como você ama a si mesmo. A esse segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, minha gente, o mundo secular chama de a regra de ouro, que é amar o outro como a si mesmo. E isso é o reino de Deus. O reino de Deus consiste em você amar a Deus acima de tudo e de todos e amar ao seu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus ainda resume todos aqueles mandamentos, todas as profecias do Velho Testamento, toda a lei do Decálogo de Moisés, dizendo assim, nisto, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, se resume a lei e os profetas. E então, veja bem, qualquer religião, qualquer igreja, qualquer profissão de fé que faça isso em si mesma, nisso não consiste o reino de Deus. Porque se você faz a caridade esperando receber algo em troca, ou se a caridade é uma forma de promover o nome dessa instituição, ou da sua empresa, ou o seu próprio nome, nisso não está o reino de Deus. Se as ações, elas não estão voltadas para o próximo, mas estão voltadas para si mesmas,
Isso também não consiste o reino de Deus. Porque aí nós voltamos na Epístola aos Coríntios, que o reino de Deus é amor. E que o amor consiste em você dar sem esperar nada em troca. Aí, se você trata aos outros como você gostaria de ser tratado, e eu não estou dizendo só naquela hora de educação, quando você dá bom dia para todo mundo, ou quando você aperta a mão de todo mundo, ou quando você sorri para todo mundo. Eu estou falando é na hora que a pessoa está precisando. É dar, é ajudar sem ela merecer. É perdoar sem ela merecer ser perdoada. É trazer para junto de si uma pessoa que fez de tudo para afastar você. Porque quando você estiver ou já tenha estado nessa situação, você gostaria que as pessoas agissem assim. Isso é o reino de Deus. Nisso consiste um amor em que Deus nos amou primeiro e nos deu o seu Filho para salvar a todos nós. Por isso que eu digo para você, meu querido, o reino de Deus não cabe em nenhuma religião, não cabe em nenhuma fé, não cabe em nenhuma doutrina, não cabe em nenhuma espiritualidade que nós, homens, seres humanos, nós criamos para nós mesmos. Então isso não tem nada de importância, tem toda a importância do mundo e a gente vai ver isso aí num próximo vídeo. Mas o reino de Deus, ele não cabe em nada deste mundo e ele não é deste mundo e você não o encontra nem aqui e nem ali. Mas vamos ver mais um versículo aqui. Voltando em 1 João, lá no capítulo 4, versículos 15 ao 17, a Bíblia diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto nós somos aperfeiçoados no amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo ele, também nós somos neste mundo. Gente, o que João está dizendo aqui é que Deus é amor. E se Deus é amor, o reino de Deus é amor. Então, em que consiste o reino de Deus? No amor a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo, em primeiro lugar, sem nada, nem acima dele e nem à sua frente. Pois Jesus mesmo disse que se a gente resolver segui-lo, em algum momento da vida pararmos, tirarmos a mão do arado e olharmos para trás, já não somos mais dignos dele. O reino de Deus é o amor. Se você ama a Deus acima de tudo e de todas as coisas, e se esse amor a Deus e de Deus dentro de você faz com que você ame o próximo como a si mesmo, como você queria ser amado, ao ponto de você fazer por ele coisas injustificáveis, inexplicáveis, por amor a Deus, então o reino de Deus, ele está dentro de você, nem aqui e nem lá. Quando disserem para você, olha, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está ali. Não acredite nisso. O reino de Deus, ele está dentro de cada um daqueles que amam a Deus e amam ao próximo, ao ser humano, indistinto de raça, de cor, de situações, de cultura, de finanças e qualquer uma delas. No próximo vídeo nós vamos ver o seguinte, então, qual é o papel da religião e quem é a verdadeira igreja de Jesus. Então, espero você para o próximo vídeo para que a gente possa continuar entendendo isso. Valeu e um abraço. Bem, se você achou interessante essa mensagem, então você inscreva-se aí no nosso canal e ative o sininho para na continuidade dela você ser notificado e poder acompanhar a gente
aí. Valeu!